É aquilo que as pessoas dizem que é demônio. As pessoas falam assim, não, é que o pai dele bebia, o avô dele bebia, o bisavô dele bebia, aí ele também bebe, ela também bebe. É um demônio que vem acompanhando de geração em geração. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma polêmicazinha aqui, né? O pessoal gosta. E aí veio um amigo meu, o Fábio, perguntar o seguinte: e aí, crente pode beber ou não pode beber? Eu não entendi o que ele falou. Bom, isso aí rende pano pra manga, hein, galera? Mas eu vou tentar aqui de uma maneira bem resumida e não vou procurar me aprofundar muito porque é um assunto muito extenso. Todavia, apesar de tratá-lo hoje de uma maneira mais superficial, eu quero dizer que não, a Bíblia não proíbe ninguém de consumir bebida alcoólica ou de beber vinho, cerveja, seja lá o que for. A Bíblia em nenhum momento proíbe as pessoas de consumir bebida alcoólica. Muito pelo contrário, o que nós encontramos na Bíblia é que todas as vezes que as pessoas se encontravam para poder festejar, para poder comemorar, elas sempre estavam consumindo vinho ou algum tipo de bebida que lhes proporcionasse alegria. E nós vimos não o Eterno proibindo, mas sim até mesmo mandando beber, é o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 14. Está escrito: e aquele dinheiro darás por tudo o que desejar a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comei-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te, tu e a tua casa. Então nós encontramos aí o próprio divino falando para as pessoas beber. Normal, nenhum problema quanto a isso. Certo, então, a Bíblia não proíbe ninguém de consumir bebida alcoólica. Todavia, qual que é o meu posicionamento e a minha opinião acerca disso? Bom, eu vou destacar aqui 3 pontos pelos quais eu não aconselho ninguém a consumir bebida alcoólica. O primeiro ponto é que cada pessoa tem a sua estrutura psicológica e emocional. Existem pessoas que têm estrutura para consumir bebida alcoólica tranquilamente. Elas sabem o momento de beber, de começar e de parar. Elas sabem do seu limite e elas não avançam para além disso. Elas têm maturidade. Então elas consomem bebida alcoólica socialmente e não perdem a sua consciência. Elas não perdem o controle, o domínio próprio. Elas não deixam com que a bebida assuma o controle da sua vida e tome esse lugar. Então elas têm maturidade, têm estrutura psicológica para isso e emocional também. E bebem tranquilamente, elas sabem lidar com isso. Tudo bem, tá tranquilo. Eu não vou aqui julgar e dizer que não, porque nem a Bíblia diz que não. Quem sou eu para dizer? Se o próprio divino não proíbe, quem sou eu para proibir alguma coisa? Todavia, existem pessoas que não têm essa mesma estrutura. E aí, pessoas que sabem lidar muito bem com a bebida, ficam instigando outras pessoas para que elas também consumam bebida alcoólica. Porque, infelizmente, existem pessoas que gostam de tirar conclusões do oceano baseadas no aquário que elas vivem. E aí, por elas terem a estrutura para consumir bebida alcoólica, ela quer estimular, incentivar outras pessoas para que façam o mesmo. E aí elas pecam. Porque cada ser humano, cada pessoa tem a sua estrutura psicológica e emocional, porque foram criados em contextos diferentes, por pessoas diferentes, em uma genética diferente. Porque cada um é um indivíduo. E a palavra indivíduo, por si só, já se define indivíduo.
Ou seja, cada pessoa é um ser único. Então, cada um tem uma estrutura subjetiva e peculiar para lidar com questões. O segundo ponto, além da questão estrutural que nós já discorremos anteriormente, temos também a questão cuja qual a pessoa possui um histórico e nós não sabemos do histórico dessas pessoas. E aí você pode simplesmente estar incentivando pessoas que já saíram de um contexto de alcoolismo, que já saíram de uma vida que estavam imersas no mundo do alcoolismo, e você então, a partir de estímulos, você impulsiona essas pessoas para voltar a consumir bebida alcoólica e se afundar novamente. Existem pessoas que têm o histórico, que já consumiram no passado bebida alcoólica e que no passado destruíram a sua família, destruíram as suas vidas e as vidas de outras pessoas por conta do consumo desenfreado e descontrolado do álcool. E aí, a partir de estímulos externos, elas então regressam a essa vida de consumo e aí, consequentemente, irá dar continuidade à destruição de sua própria vida, dos seus familiares e de outras pessoas que estão ali. E aí, por conta de imaturidade de alguns líderes e de algumas pessoas, existem vidas que estão sendo lançadas novamente na vala, no buraco. Por quê? Porque pessoas que bebem, que têm a sua liberdade, a sua estrutura, têm o seu emocional, se conhecem, têm um autoconhecimento, sabem dos seus limites e tá tudo bem. Mas aí essas pessoas vão lá e começam a incentivar outras pessoas que já têm um histórico de alcoolismo e que saíram de lá. E aí, por conta da ignorância dessas pessoas, desses líderes, elas estão impulsionando e empurrando essas pessoas para a vala novamente. Então existe a questão histórica da pessoa e que ela vivenciou experiências com aquilo e que não foram positivas. Por outro lado, também existem pessoas que têm o desejo de consumir bebida alcoólica, elas querem isso, elas sentem um certo prazer, porém aquele prazer, aquele desejo está reprimido dentro delas. E aí elas só estão esperando uma validação para ela externalizar esses desejos que estão recalcados dentro dela. E aí, quando elas ouvem pessoas validando esse tipo de comportamento, então elas põem para fora esses desejos e na maioria das vezes elas permeiam por caminhos sem volta. Então, o segundo motivo que eu não aconselho que as pessoas bebam é exatamente esse. Agora vamos para o terceiro e último motivo. É porque o nosso cérebro, ele tem uma programação de fábrica, que ele está programado para maximizar o prazer e minimizar o desprazer. Como assim? O nosso cérebro, ele vai em busca de prazer, ele quer prazer. E aí as pessoas, quando elas não conseguem encontrar prazer diante da vida, e por conta de algumas frustrações, por conta de algumas decepções, por conta de fracassos que acontecem no caminho, porque na nossa jornada haverá sucesso e também haverá fracasso. E nós temos que ter sabedoria para administrar ambas as coisas. E aí pessoas que não irão saber lidar com a dor da frustração, elas irão procurar prazer imediato.
E aí elas vão para onde? Elas vão em busca de elementos que venham lhe proporcionar esse prazer. E aí o que é que nos proporciona prazer imediato? Comida, sexo, bebida, consumo de bebidas alcoólicas, drogas. Tudo isso proporciona prazer imediato. Então o cérebro começa a viver nessa busca de prazer imediato de uma maneira contínua. E aí, quanto mais você consome bebida alcoólica, mais dopamina é liberada em seu cérebro. E mais você fica condicionado a buscar prazer imediato na bebida. Começa os anos de trevas na vida dessas pessoas. Então, nessa busca por prazer imediato, as pessoas submergem e acabam adentrando no mundo do alcoolismo. E muitas vezes é um caminho só de ida. E já que estamos falando de um ponto psicológico, por que não também tratarmos de um ponto genético? Existe aquilo que nós conhecemos como memória genética. E essa memória genética, ela é um banco de dados. E ela traz esses dados dos nossos antepassados, que são cravados em nosso DNA. Porque o DNA, ele é isso. Ele é uma caixa com informações astronômicas, quantidades de informações incontáveis. Vêm essas informações em nosso DNA. Informações que contêm memória genética dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos antepassados. E aí, essas pessoas já trazem uma memória genética que tem uma predisposição para desenvolver o vício em consumo de bebidas alcoólicas. Essas pessoas, elas não sabem disso. É aquilo que nós também conhecemos por gênio. Sabe quando você tem um gênio forte, ou seus pais tinham, e você acaba herdando isso deles, ou seus filhos acabam herdando isso de você? É uma memória genética. Só que essas memórias genéticas, elas são gatilhos. E esses gatilhos podem nunca serem acionados. Isso só vai depender dos estímulos e do ambiente que essas pessoas estão inseridas. É aquilo que as pessoas dizem que é demônio. As pessoas falam assim, não, é que o pai dele bebia, o avô dele bebia, o bisavô dele bebia, aí ele também bebe, ela também bebe. É um demônio que vem acompanhando de geração em geração. Não, muitas vezes não é demônio, não. É só uma memória genética. Aquela pessoa já tinha gatilhos dentro dela e uma predisposição para desenvolver o alcoolismo, e esses gatilhos foram acionados. Porém, se ela vivesse em um ambiente, dentro de um contexto cujo qual esses gatilhos nunca fossem acionados, ela nunca teria desenvolvido o alcoolismo. Então, é importante obtermos essas informações para não estimularmos as pessoas a consumir bebida alcoólica e também para conhecermos a nós mesmos e nos examinarmos e vermos se nós também não temos algum tipo de gatilho que nos impulsiona, algum tipo de consumo desenfreado. É só você olhar para você e pensar: quando eu sofro frustrações, quando eu estou bravo, quando eu sofro decepções, quando eu estou vivendo momentos cujos quais as minhas demandas não foram atendidas, e eu, particularmente, estou frustrado, o que é que eu busco nesses momentos? Eu busco comida, eu busco sexo, eu busco drogas, eu busco bebidas. O que é que eu faço? E aquilo que você busca fazer em momentos de frustrações e que traz e proporciona prazer imediato para o seu cérebro, essas são as suas compensações.
como está faltando prazer em algumas esferas da sua vida, o seu cérebro então irá tentar compensar este prazer que está faltando em algumas áreas da sua vida, excedendo em outras. É por isso que nós costumamos dizer que os excessos são sinônimos de falta. Já isso que te faz acessar um estado interno de ansiedade, de crises, que te faz se sentir frustrado e sair à procura de satisfação e prazer imediato, esses são os seus gatilhos. E aí você precisa conhecê-los e tomar cuidado com isso. De maneira bem resumida e superficial, gente, é isso. Fiquem todos com o eterno e até a próxima.